Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Para mim é uma grande alegria e um privilégio estar aqui nesta noite aí na sua casa, na sala da sua casa, falando com você, na continuidade dessa série Caminho a Cristo. E já estamos aí no capítulo 11 e eu já quero dizer para você que nós já estamos com a próxima série preparada. Isso mesmo, os temas já estão separados e vai ser muito bacana estudarmos juntos mais um tema maravilhoso. Eu acredito que você já percebeu, estamos num ambiente diferente, um cenário novo dedicado aos cultos de quarta-feira. Vai ser muito bom termos esse momento num espaço especial só para nós. E sabe qual é essa intenção? Que você se sinta aqui, nesta sala, e nós aí na sala da sua casa. E eu não estou aqui sozinho, está aqui comigo um grande amigo, o doutor Fábio Darius. Boa noite, meu amigo, que privilégio ter você aqui nesse ambiente tão gostoso, tão atraente. Boa noite, obrigado pelo convite. Cheirinho bom, né, de cenário novo, né? Não é isso? Compensado aqui, um cheirinho gostoso. Eu gosto disso, hein? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui na sua casa agora, diretamente da nossa sala para a sua, e com esse livro tão maravilhoso que é o Caminho para Cristo, ou Caminho a Cristo, ou Passos para Cristo, depende da edição que você tem aí. E é um livro que inspirado foi e tem atraído milhares e milhares de pessoas para Cristo. Você sabia, vou só refrescar a sua memória. Esse livro ele foi publicado originalmente em 1888, logo depois lá do Concílio de Minneapolis. E este livro ele não foi publicado por uma editora adventista. Ellen White acabou publicando por uma outra editora, justamente para que alguns ruídos, né, alguns preconceitos que tinham em relação aos adventistas fossem deixados de lado e esse livro fosse levado ao máximo de lares possíveis. E muita gente, então, acabou conhecendo a verdade e a Bíblia a partir deste livro e deste capítulo, que é um dos capítulos mais conhecidos de toda a obra de Ellen White. Ela escreveu 100 mil livros, 100 mil páginas. 100 mil livros é um pouco demais. 100 mil páginas, né? E mais de 120 livros. Né? E estas 10 páginas do capítulo 11 do Caminho a Cristo é uma das páginas mais conhecidas dessas 100 mil. Então é um privilégio estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre este livro, sobre este capítulo, sobre os temas deste capítulo. Muito bem. Meu amigo, eu vi que você está com um livro aí, com uma edição interessante, e daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho, mostrar a capa desse livro. Não é a original, né, mas é praticamente, é uma versão bem antiga. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Para você que quer saber um pouco mais, já busque o seu livro, busque lá o livro Caminho a Cristo, é o capítulo 11 que a gente vai conversar hoje, mas para entrarmos nesse clima gostoso, invocando a presença do Senhor, eu convido você a ficar aqui conosco em oração. Peça que Deus lhe revele para quem você deve compartilhar esse link. E também, amigo, fique conosco enquanto louvamos ao Senhor através desse lindo hino de louvor. Cante conosco. Eu sei que existe
se faz presente neste santo e bom lugar. Muito bem. Muito obrigado, acredito que foi muito bom. O número de pessoas que acessam o canal tem aumentado a cada dia e isso é graças a você, graças ao seu compartilhar. Você sabia que quando você compartilha, o que chamamos aqui da Igreja do Nasce de Minuto Missionário, você está levando o Evangelho a outras pessoas que talvez você nunca tenha acesso a elas. Quando você curte aqui o vídeo, quando você se inscreve no canal, quando você ativa as notificações, o próprio YouTube já indica para as pessoas. E assim estamos levando a mensagem de Jesus Cristo para aqueles que talvez para nós sejam inalcançáveis, mas ninguém é inalcançável para o Espírito de Deus. E para iniciarmos então a nossa conversa, eu vou convidar aqui o meu amigo para pedir a presença de Deus, pedir que ela continue conosco aqui. Com prazer. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, pela saúde, pela tua misericordiosa graça, pelo privilégio que temos de, neste momento, abrirmos um livro inspirado e estudarmos palavras que levaram tantas pessoas aos pés da cruz, a Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos capacite, que sejamos aqui instrumentos teus, e que cada um em sua casa, de sua sala, do seu celular, seja agora atingido por essas palavras, por este Espírito, e possa ler ou reler este capítulo e levar outras pessoas também aos pés da cruz. Perdoe-nos porque somos pecadores, que nada agora possa nos afastar deste momento, e mais uma vez nós te pedimos aqui a tua santa e boa presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero começar lendo um texto, Dr. Fábio, que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, e ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, enquanto Salomão está orando dentro da dedicação do templo, apresentando ali diante do povo e diante de Deus, aquele lugar consagrado a Deus, eu vejo que Salomão coloca a oração em evidência. Normalmente, o sacrifício era feito de maneira local, só no templo. Sim. E tinha essa preocupação, né? Que eles estiverem longe do templo, como vão fazer? E aqui Salomão, na sua oração, iluminado pelo Espírito Santo, era a solução. De onde estivermos, quando nós oramos, é como se estivéssemos na presença do Senhor. Como a oração é importante, não é mesmo? Posso falar uma coisa? Pode falar quantas coisas você quiser, amigo. Maravilha. Eu vou falar só algumas, então, Tá bom. porque o nosso tempo, né, é sempre contado. E historiador gosta de falar e às vezes não sabe quando parar de falar, né? E também a sabedoria é saber parar. Enfim, eu estava aqui pensando, nós lemos na Bíblia, no Salmo 51, a nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, nós geralmente temos... a gente faz o mal. Sim. Por gosto, por definição, né? E essa luta contra o nosso próprio eu, para não fazermos o que é mal, mas a vontade de Deus, ela se dá diariamente. E nesse sentido, talvez você já tenha percebido isso, a oração é antinatural. Já percebeu Legal. isso? Bacana esse pensamento. Então, assim, você sendo mal, eu sendo pecador, não tenho a predisposição para a oração. Ela deve se tornar um hábito. E assim sendo, assim como você deve se alimentar direitinho, caminhar, fazer exercícios físicos, a oração também deve ser um bom hábito a ser cultivado. E eu lembro que eu não costumava orar diariamente. Eu não conhecia Cristo logo nos meus primeiros anos de vida. Isso é quase uma confissão do pecado. Praticamente, eu já tinha os meus 20 anos de idade quando desci as águas batismais. Minha família é sempre cristã, mas não praticante, não de ir à igreja. E eu lembro que algumas vezes eu ia dormir e não pegava no sono. E ficava de um lado para o outro da cama. E aí eu me lembrava, eu não orei ainda. Estava virando um hábito. E hoje é óbvio, né? Eu vou dormir quando acordo, enfim, antes do almoço, e em cada momento uma oração.
na mente e no coração, mas naquele contexto de aprendizado, quando ainda se formava o hábito, eu percebia que tinha que lutar para orar. E não é incomum, muitas vezes, você não ter vontade de orar. E outras vezes você ter uma boa rotina de oração. É como se fosse um sismógrafo, né? Por isso, importante é você, enfim, perceber como está a sua vida de oração e colocá-la em ordem, caso não esteja, porque isso é muito importante, como nós vamos ver neste capítulo. Faça disso um hábito, ainda que você não esteja a fim de orar, ainda que a sua oração seja a sua lágrima, ainda que você não esteja muito confiante na palavra de Deus, persevere na oração, porque o texto fala aqui que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. E talvez seja a palavra, a frase mais direta de Ellen White, ou de toda a literatura cristã, acerca da oração. Eu estou aqui com meu amigo Hernani. Nós conversamos sobre muitas questões e não nos falta assunto. E dia desses eu me encontrei com um amigo que não via há mais de 20 anos pessoalmente. Mais de 20 anos. Ele tomou um outro rumo, saiu do Brasil inclusive, aí voltou, nos encontramos. E quando nós sentamos para conversar, foi como se nós tivéssemos continuado o assunto do momento que nós tínhamos parado, pessoalmente, no final dos anos 90 ainda. E assim deve ser com Deus. Você tem em Cristo um Salvador, um Redentor, um Mestre, um Professor, mas também um amigo, também um irmão mais velho. Ou seja, não deve ter segredos entre você e Cristo. A oração deve ser a abertura do seu coração. Em palavras simples, em palavras fáceis, enfim, com um pensamento fluido, sem você empolar muito as suas palavras. Cristo conhece o seu coração e sabe exatamente o que vai dentro dele e não precisa que você ore para ele saber o que você está precisando. Mas, por que nós oramos então, Hernani, se Deus já sabe de nossas intenções e nossas, enfim, angústias? Tem um pensamento aqui que é muito bonito e ele vai dizer o seguinte, agora eu vou ter que encontrá-lo, aonde diz que nós não precisamos falar, mas Deus, Ele sabe. É justamente ali o segundo parágrafo, a oração é o abrir o coração Isso, a Deus tá aqui, como ó. amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. Isso é bonito, né? Isso é lindo demais. Ou seja, nós somos elevados a Deus pela oração. Agora eu gosto do texto bíblico dos Salmos que diz que Deus se inclina para ver ali os seus amados, né? Enfim, estou parafraseando o texto. Ou seja, nós somos habilitados a recebê-lo quando abrimos o coração a Ele. Isso eu acho fantástico, Fábio, essa forma que você iniciou a discussão, porque essa conversa, na verdade, porque quando você fala assim, oração, parece ser algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, né? E as duas coisas. E é simples e complexo ao mesmo tempo, porque estamos tão acostumados a conversar que nós temos dificuldades pela talvez visão que nós temos de Deus, a distância dele, de poder conversar com ele como um amigo. Porque uma amizade ela é nutrida pela intimidade. Precisamente. E é quando você passa informações para outras pessoas a respeito de você mesmo. Isso traz intimidade e você recebe informações de outro também. Agora, o que me chama a atenção, e você trouxe ali usou uma frase interessante, a gente não precisa de palavras trabalhadas para falar com Deus. Porque, na verdade, Deus, ele quer um diálogo, ele não quer um discurso, né? Precisamente. Deus quer um diálogo. E às vezes eu fico até um pouco assim ressabiado quando pessoas vão orar à frente e usam palavras como se Deus estivesse tão distante dele, sabe? Às vezes a pessoa ela vai orar e parece que Deus precisa ser assim, o ego de Deus precisa ser massageado para ele ouvir, quando na verdade ele quer nos ouvir e nos conhece, né? Agora tem uma coisa, isso também deve já acontecer com você, ou acontece ainda,
quando eu sou chamado para orar publicamente, eu faço uma oração para que a minha oração saia fluida. Né? É aquela coisa do público, do ao vivo, o microfone, a transmissão. Mas, realmente, isso é uma coisa muito importante. Né? Deus sabe exatamente quem nós somos. E Deus quer que nós mantenhamos uma amizade com Ele. E os amigos são como são. O amigo íntimo é aquele que entra na sua casa e sabe exatamente como você está, sem dizer muitas palavras. Ele percebe o seu estado de espírito. Ele tem intimidade, eventualmente, para abrir a sua geladeira e ali pegar um copo d'água ou fritar um ovo. Vocês são amigos, vocês têm muito em comum. Tem intimidade. Essa é a questão. E eu tenho a impressão, pastor, que muitas pessoas, como veem Deus, enfim, como às vezes um vingador, um justiceiro, né? Alguém muito distante e nós muito inacessíveis a Ele, e Ele a nós, criamos barreiras. E isso tem uma explicação que poderíamos falar aqui nas próximas horas, histórica, né? Através de outras filosofias, de outras perspectivas que não são bíblicas. Porque, veja, você lê um texto do Antigo Testamento, se o meu povo, que me chama pelo nome orar, ou seja, da mesma forma que nós fazemos hoje. Sim. Ou seja, Deus não mudou, a perspectiva bíblica não mudou, a relação entre Deus e nós se mantém exatamente a mesma. Eu sou Deus e não mudo, isso é o texto de Malaquias. Isso mesmo. Ou Malaquias seja, 3:6. precisamos entender aquilo que eu comentei antes. Deus é o nosso, na pessoa de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, enfim, nosso Mestre, o mantenedor, mas é o nosso amigo. E a amizade se dá pela intimidade, se dá por esse abrir o coração para que nós possamos recebê-lo. E eu acho... Você sabia, obviamente, né, que Jesus tinha como seu melhor amigo Lázaro e as suas irmãs. Né? Quando Cristo ia na casa de Lázaro, o que acontecia? Eu posso imaginar que ele relaxava, ele estava em casa, na casa do seu amigo. Eu imagino quantas conversas Lázaro e Jesus tiveram que não estão relatadas nos textos bíblicos. Desde questões muito simples, cotidianas, até questões complexas. E isso amigos fazem. Eu imaginava, Hernani, que uma vez que eu fosse incomodar a Deus com uma oração, eu deveria apenas levar os grandes pedidos para Ele. Os meus pedidos. Puxa, preciso passar nessa disciplina, preciso conseguir um emprego, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ou um amigo está doente. Então, essas grandes questões. Mas, como Deus é meu amigo íntimo e eu posso falar de qualquer coisa para Ele, qualquer motivo é um grande motivo. E, para qualquer motivo, o universo inteiro, porque Deus é o Deus do universo, para ouvir. Ou seja, pequeníssimas coisas que você teria vergonha, às vezes, de falar para Deus, não percebendo o quão íntima é a amizade de você com Ele, hoje você pode falar. Eu vou pegar um texto aqui, por favor. Mas antes eu vou pedir para você mostrar a capa do seu livro. Caminho para Cristo. Olha que interessante, olha. Veja. Olha, uma capa, não importa o tempo e a edição, o conteúdo é extraordinário, não é? Muito Perfeito. bonita essa capa, bem antiga aqui, mesmo. Essa antiga, essa edição é de quando? Bom, já era em Tatuí, então é depois de 84. 87 esse livro. Olha aqui. Que legal. 87. Então, para você, isso fica aí uma demonstração para você, que você, mas eu não tenho um igual esse que o pastor tem aí, ó. O pastor Elias já mostrou, o pastor Claudio Mar já mostrou. Mas eu não tenho um como esse. Não importa, o conteúdo é o mesmo. Uhum. Pastor, mas eu quero acompanhar. O conteúdo é o mesmo. Você pode... Talvez a paginação não seja a mesma, mas o conteúdo é o mesmo. Você Qual pode que é a página do seu livro aí? Aqui estou na página... O início é na página 93. 93. Olha aí, até a paginação é igual, tá vendo? Então, se você tem uma edição como essa aqui, do Dr. Fábio, fique tranquilo que você pode acompanhar. Eu sabia disso, eu perguntei só para o pessoal saber. Então. Olha, eu vejo o texto, esse texto que eu vou ler aqui, como uma forma de indignação, não uma indignação ruim, mas uma argumentação dentro do próprio texto que a autora faz. Ela fala assim, olha,
Os anjos têm prazer em se prostrar diante de Deus e ficar perto dele. Uhum. Eles consideram a comunhão com Deus sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam da ajuda que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do espírito, do seu espírito e a companhia de sua presença. Mas, pastor, os anjos, eles são pecadores? Não. E por que eles precisam orar e ficar com Deus? Isso não é maravilhoso? Porque eles gostam, porque eles sentem prazer. Um Deus que se relaciona. Exato, essa é a questão. Um Deus que está próximo. Uhum. Essa é a questão. Sabe, uma vez eu liguei para uma pessoa e falei assim, irmão, eu queria visitar você. Ele falou assim, não, pastor, não precisa. Eu não fiz nada errado. Eu falei assim, não, mas eu não estou dizendo que você não precisa te visitar quando você faz alguma coisa errada. Eu quero orar com você, eu quero ir à sua casa, quero conversar com você. Falei, porque eu achei que visita de pastor é quando você faz alguma coisa errada. E aí foi interessante, porque depois a gente quebrou esse gelo, mas o que me chamou a atenção foi a mentalidade comum das pessoas. Uhum. Porque, equiparando a questão da autoridade religiosa, vamos colocar assim o pastor como autoridade religiosa, muitas vezes nós confundimos. Uhum. Quando assim, não, eu vou orar, vou à igreja, mas eu não fiz nada errado para ir à igreja. Eu não fiz nada errado para orar. E alguns confundem a oração com apenas confissões. Uhum. Então, eu acredito que orar é uma coisa, confessar-se pode estar dentro da oração, mas as duas coisas não são a mesma coisa, certo? Fazem parte, mas não são a mesma coisa. E, de fato, tem dias que você simplesmente quer só conversar com Deus, quer contar o seu dia. E acho que você já reparou que quando você tem alguma questão ou não, mas conversa sobre isso com um amigo, você sai aliviado. Algumas pessoas fazem isso, em alguns casos, com um psicólogo. Sabe que muitas pessoas, eu leciono história da igreja, né? E algumas pessoas criticam a confissão entre os católicos. Porque o padre é um ser humano e não pode perdoar pecados. De fato, ele não pode. Quem perdoa é Deus. Agora, ele pode ouvir e lhe aconselhar. E quando você conversa, você se alivia. Ou seja, então, seja um padre, se você é um católico romano, seja um amigo, seja um terapeuta, seja um pai, seja um pastor, um presbítero, seja uma exato. Pastora. Essa é a questão. Agora, imagine você, o seu alívio quando você conversa com aquele que não pode errar. Ou seja, Cristo na oração. Qual é o seu alívio? Ou qual será o seu alívio se você não tem esse hábito? É disso que nós estamos falando, e eu citei isso porque, retomo aqui, se Cristo é o nosso amigo e conversamos com Ele como um amigo, amigos choram juntos. E agora imagine você abrindo seu coração e confessando os seus pecados ou simplesmente contando o seu dia para Jesus e encontrando uma resposta. Agora eu te pergunto, quando eu ouço a voz de Jesus através da Bíblia Sagrada ou através da natureza, isso é loucura? Ou isso pode acontecer com as pessoas? Isso pode acontecer, eu acredito muito nisso. Uhum. Eu acredito muito que Deus, ele fala através das palavras da Escritura, ele fala em nossa consciência. Uhum. Talvez Deus não fale enquanto você lê, mas ele vai falar na união de todo o conteúdo que você leu, trazendo ideias, conselhos, insights. Sabe, Fábio, você tocou aqui num ponto interessantíssimo, sabe? Quando você falou de amigos. Normalmente as pessoas têm medo de conversar por causa do julgamento. Sim. Eu vou falar, a pessoa, como ela vai me julgar? Amigos não se julgam. Amigos, eles entendem um ao outro. Né? E você acaba mantendo a amizade, suportando o que o outro tem, que de repente você não concorde, porque a intenção não é consertar a vida do outro, mas é você costurar um relacionamento junto, respeitando os limites um do outro. E eu quero dizer você, meu querido amigo que nos assiste agora, que acompanha, que está marcando o seu livro junto com os pensamentos aí que nós estamos compartilhando com você, Deus não vai julgar você, Deus vai ouvir você. É a sua consciência que vai te julgar. Porque Deus já deixou claro a vontade dele. Ele já deixou claro o que é certo e o que é errado. E o que Deus espera não é uma sequência de confissões.
Deus quer saber os motivos pelo qual você fez o que fez, pelo qual eu faço o que eu faço. Deus não quer simplesmente que você chegue e fale assim, Senhor, me perdoe os pecados desse dia. Não, isso não é intimidade, principalmente com aquele que viu tudo. É importante você compartilhar com Deus, dentro de uma reflexão pessoal, o porquê você fez o que fez. Por quê? Compartilhe com Deus sentimentos que estão aí perturbando sua mente, seu coração. Compartilhe com Deus seus pensamentos. Compartilhe com Deus o que está incomodando você. Meu amigo Fábio, tem um verso aqui que eu acho que vai fazer parte daquilo que nós estamos falando, da questão de você mentalizar as próprias ideias e digerir as próprias ideias, né? E está aqui dizendo o seguinte, ó, quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos nos apegar à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção. Então, pelo que ela está dizendo aqui, pelo que nos foi escrito aqui, Deus vai responder da forma sempre, talvez não no mesmo tempo, mas sempre o que eu pedir. Eu posso ter fé nisso? Sabe que é interessante? A Bíblia usa uma metáfora quando trata a respeito do seu povo, né? Deus e o seu povo. Nós somos o quê? Ovelhas, né? Sim. A ovelha enxerga o quê? 10, 15 metros para frente. E é tapadinha, ela não consegue ter uma noção do todo. E Deus vê o fim desde o princípio. Muitas coisas que nós julgamos boas e pedimos em oração não são as melhores. E outras que de fato são e parecem ser boas, Deus não nos permite desfrutarmos ou recebermos aquilo por questões que não nos competem saber. Só Ele sabe. Que só Ele sabe, é um grande mistério. Agora, obedecer é um privilégio. Se você leu o capítulo 10, 9, você já deve ter lido sobre isso. Sim. Então, quando você tão somente se apega às promessas da Bíblia e ora a Deus, você pode descansar tranquilamente. Ainda que você não receba as respostas que você está querendo receber no momento em que você quer receber. Porque nós não temos condições e nem devemos ser assim tão presunçosos a ponto de darmos um prazo para Deus resolver as nossas questões, visto que o nosso mundo, a nossa vida deve ser uma vida de santificação. Então devemos dar graças a Deus mesmo ante respostas que não são aquelas que nós pedimos, porque Deus sabe o que é melhor para nós e tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, talvez não foi a resposta que você queria ouvir, mas é a resposta que a Bíblia nos traz. Agora, existem certas condições para nós, como dizia Ellen White aqui, para nós esperarmos que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. E essa condição não quer dizer, olha, preciso ser um membro batizado, devo ser um pastor ou ter um pastor na família. Na verdade, bom se você tem um pastor na família, ou é um pastor, ou é um membro batizado de uma igreja, mas ela põe aqui três questões. Uma delas é nós sentirmos a necessidade do seu auxílio. Ou seja, você e eu, pastor Hernani, nós somos pecadores. Nós não podemos nos salvar. Você pode ter o dinheiro que for, você não consegue comprar a sua salvação e a sua paz de espírito. Você precisa, nesse sentido, sentir a necessidade da oração, de falar com Deus. E é o primeiro critério para que Ele ouça você. Porque aí você se desarma, você se coloca de joelhos e você é exatamente como você é. Um filho de Deus, dependente de Deus, uma criatura de Deus. Não é autônomo em todos os sentidos e aspectos. Você é dependente. Ou seja, quando você se desarma, se ajoelha e abre o seu coração para Deus, então tenha a certeza, Deus estará ouvindo a sua oração. Deus estará, obviamente, disposto a ajudá-lo, porque Ele já sabia desde antes que você tem aquela questão. Fábio, deixa eu aproveitar aqui, porque você trouxe uma ideia muito interessante. Existe tempo e lugar para oração?
Não. Ah, mas eu estou tomando banho. Não vou orar aqui porque eu estou tomando banho. Não, eu estou de pijama, não vou orar porque eu estou de pijama. Não, eu estou sem camisa, eu estou de boné. Há algum empecilho, situação ou lugar que me impeça de ter um momento de oração com Deus? Tomar banho é uma boa ideia, porque você limpa o seu coração e o seu corpo ao mesmo tempo, né? É uma boa ideia. Mas, e agora, falando sério, algumas pessoas pensam melhor, refletem melhor quando estão tomando banho e caminhando. Já percebeu? Sim. Eu vou caminhar, Eu tenho sou uma algumas delas. ideias boas, algumas reflexões boas. E eu confesso a você que as minhas orações mais longas, mais reflexivas, elas não acontecem de joelhos antes de dormir ou na cama. Acontecem enquanto eu estou caminhando. Ou seja, não existe uma fórmula, uma forma, um tempo e um local para você orar. Seria muito interessante, visto que a oração é antinatural, porque é algo que diz respeito a Deus, nós somos pecadores, seria muito interessante que você fosse sistemático a ponto de ter um momento específico do dia para você orar. Seria interessante isso, você tomar aquilo como uma parte da sua agenda. Enfim. É um compromisso. 6 horas da manhã, 10h30 da noite, é o seu compromisso, é o seu horário. Ninguém vai lhe cobrar isso. Seria interessante do ponto de vista de ter um compromisso com um amigo. Agora, se você não tem o costume de orar de joelhos ainda, se você só consegue orar de barriga para cima na sua cama, isso é uma questão de você com Deus. Ninguém está vigiando isso, Ninguém né? precisa saber Não há disso. condenação para isso. Não. Aliás, qual que é a questão bíblica, né? Você quer conversar com Deus? Vá para o seu quarto e converse com Ele, feche a porta. Isso é entre você e Ele. Ou seja, a igreja não precisa ficar sabendo. Você não precisa fazer orações públicas, bonitas, com palavras fantásticas. Você com Deus. E repito, às vezes a oração vai ser a sua lágrima. Para Deus, nessa lágrima, tem todo o seu texto e reflexão. Porque Ele é um coletor de lágrimas e sabe exatamente o que elas significam. Também é uma oração. Sendo sincera, está valendo. Agora tem mais uma questão. Desculpa. Tem mais uma questão ali. Continue. E aí você pega a deixa, né? Existe também uma outra questão óbvia para que você possa receber uma resposta de Deus, para que você possa saber que Deus ouviu a sua oração, que é a fé. Porque se você ora sem fé, bom, não sei se isso é uma oração de fato, né? Talvez poderíamos até discutir sobre isso. Algumas pessoas, muitas vezes, com a fé em discussão, duvidando de Deus, porque traumatizou, perdeu uma pessoa próxima, perdeu alguma coisa que gostava, ainda assim se ajoelha e diz, olha, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor ouve as minhas orações, mas eu estou aqui orando. Isso é muita fé. Um fenômeno interessante. Isso é fé, porque a pessoa continua perseverando, mas não consegue mais perceber como percebia antes. Ela está lutando com a certeza dela. Exatamente, é bonito isso. Então Deus, são justificados, é polêmico o que eu vou dizer aqui, de vez em quando eu digo com um tempo maior, né? São justificados pela fé não apenas os que pecam, mas também os que duvidam, desde que a sua dúvida seja uma dúvida séria, desde que você não esteja brincando, mas esteja realmente buscando respostas, e Deus vai entender a sua aflição, e Deus vai também ouvir a sua oração. Porque isso não é aquela fé que te afasta, mas aquela dúvida que te afasta, mas a dúvida que te aproxima de Deus. Isso é fé genuína. Eu acredito que aqueles que têm dúvida para entender e praticar também têm fé. Exatamente. Porque eles não estão duvidando para não realizar. Eles estão argumentando para entender e praticar. Exatamente. E isso, não existe um termômetro que mede a fé. Isso é uma relação entre você e Deus. E muitas vezes, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos realmente insatisfeitos, tristes, é que a nossa fé é provada e refinada. E ali temos um relacionamento profundo, genuíno, verdadeiro e longevo com Deus. Ou seja, muitas vezes, quando Deus não responde, aparentemente, é que veio a resposta e
o processo começou, assim, perceptivelmente no nosso coração. O silêncio de Deus também é uma resposta. O Deus abscôndito, usando aqui Que Lutero. bonito Isso, essa né? palavra. Como é que é? Você repete? Abscônditos. Ou seja, você não pode ver Deus face a face. Se acontecesse isso, seríamos fulminados. Agora Deus ainda assim se revela para você. Você segue a fragrância de Deus. Você sabe o caminho que tem que seguir. Não é face a face, tete a tete. Mas você sabe que Ele está com você. Sabe que Ele está ali. Sabe quando você sente a presença de Deus? Isso acontece lá em casa no pôr do sol, sexta-feira. É o mesmo horário, sempre, enfim, pôr do sol. Ali eu literalmente sinto, minha esposa e eu estamos cantando um hino, estamos ali com a Bíblia aberta. Ali eu posso quase que sentir materialmente a presença dos anjos. E o ambiente é bonito. E eu acho que você também deve ter o privilégio de sentir o que sentimos mantendo uma vida de oração, uma vida de perseverança, que aliás é o outro aspecto, né? Você persevera na oração com fé e Deus ouve a sua prece e lhe dá, no tempo certo, enfim, a resposta, que talvez não seja a sua, né? Eu senti essa presença muito forte quando eu fui internado. Uhum. Não ouvi a voz, nada de Deus assim, mas eu senti a presença dele comigo ali e foi isso que me deu a garantia de que o que acontecesse estava sob o controle dele. Uhum. Já sabia disso, mas quando eu senti a presença dele ali, eu tive paz no coração. E o que acontecesse que fosse, eu fiquei tranquilo. Tem um texto aqui também que eu acho interessante, porque infelizmente nós já estamos no fim, está acabando já. Olha, passou assim, ó, rápido. É verdade. Diz assim, olha, aquele que conta os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. Então, Deus, ele não é indiferente às nossas necessidades, mesmo que sejam mínimas. Mesmo que sejam mínimas. Uhum. Por isso, a gente não precisa esconder nada de Deus. A gente pode falar com Ele. Nós não enchemos Deus com as nossas argumentações. Ao contrário, Ele tem prazer, né, em esvaziarmos a nossa mente inquieta no colo dele, que é manso e humilde, pronto para receber as Eu nossas acho interessante questões, que Deus conta até mesmo os cabelos da sua cabeça. Eu fico imaginando, deve ser um trabalho muito grande. Para ele é bem mais fácil. É verdade. Claro, estamos aqui brincando, mas o que falamos aqui é que você não faz ideia de quantos cabelos você tem na sua cabeça, de quantos pelos tem em seu corpo, de quantas células existem em seu organismo. São trilhões de células, enfim, bilhões de fios, milhões, não faço ideia. Agora, Deus sabe de cada detalhe que acontece em sua existência. Ou seja, nada passa em branco pela mente de Deus, pelos olhos e ouvidos de Deus. Ou seja, fique tranquilo, entregue a sua vida a Ele e espere boas coisas. Não boas situações, porque às vezes você vai ser levado pelo vale da sombra da morte, mas não estará sozinho. Essa é a grande promessa que Deus nos faz e que nós percebemos pela oração, essa promessa ser todos os dias ressignificada em nossa vida. Olha, Fábio, eu tinha marcado muito mais textos aqui, mas infelizmente o tempo não vai dar. Eu quero terminar com um texto que está escrito aqui assim, olha. Cheguemos, pois, com reverente alegria perante nosso Criador e com ações de graça e som de música. Isaías 51, 3. Então, nós podemos nos aproximar de Deus, conversar com Ele, abrir o coração. Deus tem prazer em ouvir-nos, tem prazer. Orar não é só falar, é ouvir Deus também. E eu acredito que é através do estudo da Bíblia Sagrada que nós ouvimos a voz de Deus. E depois de lermos, nós pararmos para refletir e conversar com Ele, para que através do texto que nós lemos, Ele nos responda. E nós temos auxiliares para isso também, que é o livro Caminho a Cristo. Então, muito obrigado pelo período, por esse tempo que você ficou com a gente, muito obrigado mesmo. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quais seriam as suas palavras finais para quem nos ouviu até agora? Diante de tudo isso, talvez você conheça alguém que tem dificuldades em ter uma relação com Deus e em orar. Ore por essa pessoa.
a oração intercessória tem um grande poder também. Então faça isso e provavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai perceber uma modificação no coração daquela pessoa, uma facilidade maior de conversar sobre esses assuntos, e Deus pode fazer isso. E óbvio, persevere você também em oração, mesmo nesses dias tão difíceis que passamos hoje. Saiba que Deus não nos abandona, está sempre conosco, e com a oração nós nos aproximamos ainda mais dele. Muito bem. Dr. Fábio, muito obrigado. Prazer. Você é um amigo e eu tenho muita alegria de ter você comigo, faz parte da minha vida, da minha família. É recíproco. Você pode entrar em casa, abrir a geladeira e pode pegar até mais de um ovo, se você quiser. 2 pra ovos, fritar. então. Pode pegar Perfeito. 2. Ok. E eu agradeço também a você, meu amigo. Muito obrigado. Foi muito bom estar com você aqui. Nós teremos agora o capítulo 12 na próxima quarta-feira. Então, acompanhe com a gente, se inscreva no canal, ative as notificações e venha ter esse momento de estudo e reflexão sobre a palavra de Deus. É uma maneira que nós temos aqui na Igreja do NASP de motivar você à leitura, porque um povo que lê é um povo esclarecido. Não é porque você não tem posses ou uma faculdade que você precisa ser ignorante. Você pode ler. A leitura enobrece o homem. Eu posso orar com você para nós encerrarmos? Então feche os olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Continua, Senhor, nos abençoando e obrigado por gostar de nos ouvir. Grande Deus, toca no nosso coração e nos dá o desejo de conversarmos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso próximo encontro é quarta que vem. Um fraternal abraço e até lá.